Hoje eu vou mostrar como criar um sumário e uma seção de referências no Word para o caso de você precisar fazer algum trabalho de escola ou faculdade, escrever um artigo científico ou algo assim. Para isso, vamos supor que você já tenha escrito o texto. Eu tenho um aqui de exemplo e eu vou colar usando o Ctrl V. Como dá para ver aqui, esse texto tem um título principal e várias partes separadas por outros títulos. Só que por mais que a gente saiba que são títulos, o Word não sabe disso. Você precisa informar para ele. Para isso eu vou usar estilos, que são conjuntos de formatações que você pode usar em vários tipos de textos diferentes. Os estilos ficam aqui na página inicial e nessa parte da barra de ferramentas. Por padrão já existe o estilo normal, sem espaçamento, título 1, título 2, título, subtítulo, ênfase e outros aqui. Clicando na setinha dá para ver ainda mais. E aí, se você selecionar o texto todo ou boa parte dele, vai ver que é o estilo normal que está aplicado. Tá vendo essa borda ao redor? Pois é ela que define o estilo aplicado no texto selecionado. Então, se eu selecionar essa primeira linha, que é para ser o título principal, e clicar em título 1, a linha toda muda para se adequar à formatação do estilo título 1. Outra coisa que acontece é que ele passa a ser exibido aqui no painel de navegação. O painel de navegação é essa janelinha do Word que facilita a visualização de títulos, páginas, ou caso você faça uma pesquisa no documento, aparecem os resultados aqui nessa aba de resultados. Caso o painel de navegação não esteja aparecendo no seu Word, você pode clicar em Exibir e marcar aqui, Painel de navegação. Voltando para a página inicial, dá para ver que o título principal do texto apareceu no painel de navegação. Muito bom. Só que tem outros títulos no documento. Geralmente o título principal é maior, tem mais destaque, Então eu vou deixar só ele com o estilo de título 1 e eu vou aplicar título 2 em todos os outros. Começando por esse aqui. Seleciona o texto e clica em título 2. Você pode reparar que no painel de navegação esse título ficou mais à direita que o primeiro. Isso significa que ele está num nível diferente. Isso indica que o primeiro tem um nível mais alto e esse está num nível mais baixo. No caso desse documento aqui, todos os outros títulos vão ser desse nível de título 2, mas se por acaso o seu texto tiver um título de nível mais baixo ainda, pode aplicar o título 3, que vai ficar mais à direita do painel de navegação. E dá para aplicar título 4, 5, 6 e assim em diante. E aí, se eu selecionar esse título agora e clicar em título 2, ele aparece logo abaixo do anterior, mostrando que eles estão no mesmo nível, que é o que a gente quer, Tendo feito isso, eu acho que já é suficiente para a gente criar o sumário. Como que você faz isso? No Word é muito fácil. Tendo definido a hierarquia de títulos usando os estilos, é só deixar o cursor no lugar em que você quer colocar o sumário. No caso, eu vou colocar no início do texto aqui. Eu vou dar um Enter só para criar outra linha. E agora aqui em Referências, clicando em Sumário, aparecem essas opções. Eu vou escolher o primeiro mesmo. E o Word já cria automaticamente com base nos títulos que foram definidos através dos estilos. E tem outra coisa legal. Eu vou aplicar o estilo de título 2 nos outros títulos aqui. Olhando aqui no sumário, não mudou nada, Mas se você clicar nele, vai aparecer essa borda. Clicando em Atualizar sumário e selecionando Atualizar o índice inteiro, olha o que acontece quando clica em OK. Ele coloca todos os outros títulos e já informa até a página certa de cada um. Só que tá meio esquisito esse sumário junto com o resto do texto, não tá não? Geralmente o sumário fica numa página separada, Para fazer isso, você pode deixar o cursor antes do próximo texto, inserir, quebra de página.
A quebra de página diz para o Word que o texto a seguir tem que começar na página seguinte, independentemente de ter alguma coisa escrita aqui nesse espaço ou não. Aí é só deletar essa linha em branco aqui para o texto começar no lugar certo. Só que como a gente alterou o posicionamento do texto, as páginas do sumário ficaram erradas. Como fazer para arrumar? Clica no sumário, atualizar sumário. E agora, como a gente só quer atualizar o número das páginas, pode deixar essa primeira opção marcada mesmo. Clicando em OK, ele já deixa tudo certo de novo. Beleza. Agora vamos dizer que você queira formatar a fonte de tudo. Voltando para a página inicial, se você selecionar um texto e usar as opções de formatação normais aqui da esquerda, até vai funcionar. Só que vai ter que alterar um por um. Por exemplo, se você selecionar esse título e trocar a fonte para Times New Roman, só ele fica com essa fonte. Todos os outros continuam com a antiga. Eu vou dar um Ctrl Z aqui para desfazer, porque tem um jeito muito melhor de fazer isso. Se você clicar com o botão direito no estilo Título 2, depois em Modificar, aparece essa janela para alterar a formatação do estilo. A gente queria colocar a fonte Times, né? É só alterar aqui. Aqui embaixo já mostra uma prévia de como vai ficar no texto. Dá para mudar outras coisas também, como tamanho, cor, colocar em negrito, itálico ou sublinhado, e até alterar o alinhamento. Mas eu vou deixar só assim mesmo. Clicando em OK, tudo que estava selecionado como título 2 agora tem a fonte Times New Roman. Olha aqui em cima. Já o resto do texto continua com a antiga. Inclusive o título 1. Bora alterar ele agora. Clica com o botão direito no estilo dele, modificar. Eu vou colocar Times. Eu vou até aumentar para 18. Colocar em negrito e centralizar. Clicando em OK, já fica do jeito que eu pedi. E se por acaso aparecer algum outro título 1 depois no texto, ele já vai ficar exatamente com essa formatação aqui. Uma dica para quando você estiver formatando um texto é não usar muitas fontes diferentes. Até que usar uma fonte para os títulos e outra para o texto normal, tá beleza. Mas aqui nesse exemplo eu vou deixar tudo com a mesma fonte. Então, como alterar a fonte do texto normal? É só modificar o estilo normal. Eu vou colocar Times New Roman aqui também e dar OK. Pronto. Aí vamos supor que você queira colocar algumas referências bibliográficas. Como fazer isso? Se vier aqui em Referências, tem esse botão Gerenciar fontes bibliográficas. Clicando nele, abre essa janela. Aqui você pode colocar todas as referências do seu texto. Para fazer isso, você clica em Nova e aqui define tudo sobre cada referência. No caso, a que eu vou usar de exemplo aqui é retirada de uma seção de livro. Então, aqui em Tipo de fonte bibliográfica, eu seleciono Seção do livro. Repare que as opções mudaram aqui, né? Cada tipo de fonte bibliográfica tem as suas próprias opções. Para começar, eu vou colocar o nome do autor, o título, o ano e as páginas do livro da onde foi retirada a referência. Se quiser colocar mais ou menos informações, pode ficar à vontade. Eu vou colocar só essas mesmo. Clicando em OK, ele adiciona a lista. Eu vou colocar mais duas referências de exemplo.
Pronto. Agora, se eu fechar, ainda não acontece nada. Isso porque você só criou a lista. Para usar, é quase igual ao sumário. Tem que deixar o cursor no lugar em que você quer colocar as referências. No caso, geralmente é no final, né? Depois do texto todo. Aí você clica aqui, em Bibliografia. E pode escolher uma das opções. Eu vou colocar com o título Referências mesmo, mas você pode colocar do jeito que achar melhor. E pronto, já até apareceu no painel de navegação. Só que ainda falta uma coisa, lembra? Isso aí, atualizar o sumário. Atualizar o índice inteiro. E agora sim. Para terminar, só tem mais uma coisa que eu quero mostrar. Se você der uma lida nesse texto, vai ver que aparece o tempo todo a expressão inteligência artificial. No título principal e nas referências, beleza, não tem que mudar nada não. Só que eu acho que ficaria melhor se no restante do texto, ao invés de inteligência artificial, aparecesse só IA mesmo. Até porque, se a gente olhar aqui no início do texto, já mostra que IA se refere à inteligência artificial, né? Então eu vou selecionar todo o texto a partir daqui, até antes das referências. E agora eu vou dar um Ctrl U para abrir essa janela. Aqui você pode substituir palavras ou expressões no texto inteiro por outras. Em localizar, você coloca o texto que vai ser substituído, no caso, inteligência artificial. Em substituir por, você coloca um novo texto, no caso, IA. Clicando em substituir tudo, ele diz que fez todas as substituições no texto que eu selecionei e pergunta se é para substituir no restante. Eu vou colocar que não para ele deixar o resto do texto do jeito que está mesmo. Fechando a janelinha, você pode ver que ele alterou tudo que era inteligência artificial para IA. Bem melhor, né? E é isso. Deu para entender de boa? Coloca aí nos comentários o que mais você quer aprender. Valeu e até o próximo vídeo.